seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, RedeCast, o seu podcast sobre gestão. No RedeCast passado, nós falamos um pouquinho sobre planejamento tributário com o Alan e com a Lídia. Hoje, eles estão aqui novamente para a gente conversar um pouquinho e aprofundar nesse tema. Pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no RedeCast. E para a gente começar, eu sou uma pessoa leiga, não conheço sobre planejamento tributário. O que eu preciso saber primeiro? Por onde começar? Primeiro que é o seguinte, eu não sou contador, Alberto. Não sou. O que eu sei sobre o tema vem de algum estudo, né? No MBA, principalmente. O que me chamou a atenção disso foi o MBA. Não o MBA só, não. Quando eu tinha farmácia aqui em Varginha com meu pai, uma vez a gente teve que ler uma nota fiscal para entender de onde vinham aquelas contas, e aí depois a gente começou a entender como que o desconto fazia sentido para entregar o desconto do cliente ou não, enfim. E daí comecei a ficar encafifado, né, com algumas siglas, né? Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. PIS, COFINS, ICMS. Aí, esses tem mais, né? São alguns nomes, alguns palavrões aí que a gente vai começar a ter que lidar. E quem é o profissional que entende disso, que normalmente gera os DAIs, os DARFs, enfim, que a gente paga os impostos por conta de documentos de arrecadação estaduais ou federais ou municipais, né? É o contador. Então, assim, planejamento tributário nem sempre é entregue pela maioria dos contadores que eu já me relacionei. Nem sempre é. Hoje a gente é atendido por uma contabilidade que em 2017 a gente fez um planejamento bacana, que a gente demorou alguns anos para executar todas as partes dele, né, por uma questão nossa também, porque não é fácil fazer uma mudança, né? Mas o planejamento tributário ele consiste simplesmente no seguinte: sentar com o teu contador e falar, cara, quanto que de fato eu devo de imposto? Quanto que de fato eu devo pagar de imposto? Olhando para o passado, quanto eu paguei e quanto disso realmente eu deveria ter pago e quanto disso eu poderia ter economizado. Agora vem outro conceito bacana também. Evasão, que é sonegação de imposto, não é disso que eu estou falando. Estou falando de elisão, simplesmente pagar o que é devido. Por exemplo, as empresas quando começam, são pequenininhas, eu conheço algumas delas, não registram vendas, por exemplo. Não registram vendas. Se eu não registro a venda, na cabeça daquele empreendedor, ele acredita que eu não registrei venda, então sou Simples Nacional. Simples Nacional, ele tem uma tabela, então de acordo com a tua faixa de faturamento, alguns impostos eles se resumem a uma alíquota que vai ser aplicada no final. Estou simplificando, não é só isso o processo. Mas ele fala, se eu não registrei a venda, eu tudo bem, não vou pagar imposto no final. O problema é que é o seguinte: a Receita Federal foi descobrindo algumas formas para pegar esse pessoal, né? Bom, então tá bom, o cara falou que vendeu 10 mil, mas como é que ele recebeu 100 mil na maquininha de cartão de crédito que o banco manda o extrato lá para a Receita? Então começa a não bater. Ele vendeu 10 mil, mas como que ele comprou 50 mil? Como é que ele teve entrada de nota, ou vem tendo no último ano, média de 50 mil de entrada de nota fiscal a cada mês? Então, assim, é para evitar esse tipo de cilada. Eu lembrei do carga pesada. Não, cilada mesmo. Cilada mesmo. É para evitar esse tipo de cilada aí que a gente precisa fazer um planejamento para deixar a carga tributária sob controle. Realmente, você tem que pagar o que é de fato devido. Não estou falando, mais uma vez, só para deixar claro, não estou falando aqui de sonegar imposto. Quando eu falo planejamento tributário, eu não estou falando de planejamento de sonegação. É diferente. Se eu aumento a minha venda, quais impostos vão aumentar por consequência disso? Quais impostos, independente de eu aumentar, eu vou ter que pagar? O que é imposto e o que é taxa também, né? Porque você tem as taxas que, assim, taxa de alvará, taxa de CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, que você paga todo ano. Então, isso é taxa. Isso, independente de você vender mais ou menos, você tem que pagar. Mas tem alguns impostos que vale a pena a gente pensar, né? Consegui te explicar mais ou menos? Uhum. Beleza? Beleza. Tem uma outra coisa. Esse planejamento, ele normalmente ele tem que ser feito no médio e longo prazo. Então, você olha o que aconteceu no passado, vê onde tem possibilidade de melhoria,
Até tem uma dica para quem tiver. Eu tenho escutado isso ainda hoje. A gente fala há mais de 10 anos isso. PIS e COFINS. É um presente para quem estiver ouvindo, tá? PIS e COFINS. Eu tenho medicamento e perfumaria, eu tenho, de acordo com o NCM, todo mundo que pegar uma nota fiscal vai ver lá, NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. De acordo com o NCM, esses produtos são classificados em positivos, negativos ou neutros com relação ao PIS e COFINS. Tá? O PIS e COFINS, se o produto é positivo, ele realmente ele já se o produto é positivo, ele já teve pago, retido lá na indústria. Se ele é negativo, ele não deve PIS e COFINS. E se ele é neutro, aí sim. A gente, quando começou a fazer um estudo disso nas farmácias, essa economia de simplesmente de segregar os produtos, de fazer uma revisão de cadastro de produto para garantir que o cadastro está correto, e no final do mês mandar para o contador, mesmo para a farmácia que vendia muito pouco, farmácia do Simples Nacional mesmo, mandar para o contador quanto que vendeu de cada tipo de positivo, negativo e neutro, isso dava quase 1% do faturamento da farmácia em economia de imposto. Você imaginou? 12% de ganho ao final do ano sobre o que vendeu naquele ano inteiro, a grosso modo. Então, assim, o que eu acho que define bem o planejamento tributário é que a gente nunca vai conhecer. Nós não somos contadores, nós não temos que conhecer todas as nuances das regras tributárias, até porque mesmo os contadores precisam de consultoria. A gente assina uma consultoria aqui para dar suporte para nós aqui em algumas situações que a gente precisa entender melhor. Mas o que é bacana é que assim, você tem 3 regimes tributários. Todos esses palavrões que eu estava falando mais cedo, eles podem ser pagos ou numa única guia, alguns pagos a cada 3 meses e outros pagos só no fechamento. Então, a gente tem os regimes que são débito-crédito e tem aqueles que não são. Tem aquele que não é, né, que é o Simples Nacional. Débito-crédito é quando você vai para lucro presumido e lucro real. Basicamente é o seguinte, Simples Nacional, eu vou ser taxado de acordo com o que eu vendo em alguns impostos. Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. ICMS, no caso de farmácia, na maioria dos estados, é substituição tributária, não entra nessa conta. Lucro presumido. Diferente do Simples Nacional, eu já mudei a forma de fazer as contas, né? Então, tem uma coisa legal aí. Empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil podem ficar no Simples Nacional. Podem. Por que o Simples? Porque o Simples Nacional realmente é muito simples. O contador entra num sistema, pega os dados de venda da farmácia, põe lá, sai uma guia que chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Dia 20 vence isso, beleza. Só que assim, pode, não quer dizer que você deve ficar. O teu contador tem que fazer as comparações, porque a gente vê que, assim, farmácia, quando passou dos 100 mil reais de venda ali, já tem que levantar o alerta. Opa, presta atenção, será que eu estou no Simples Nacional e isso está sendo legal para mim ou não? Não está me fazendo pagar mais? E aí, por exemplo, é o contador que vai ajudar a definir se vai para um, se vai para outro. Então, e aí a opção também, assim, antigamente tinha uma máxima de que a opção de sair do Simples Nacional, ou de sair do Simples Nacional, que até consegue sair em qualquer época do ano, voltar para o Simples é só agora em dezembro. Então, em dezembro, todo final de ano, precisa estar com essas contas muito bem feitas, porque a comparação do Simples Nacional com lucro presumido e com lucro real, que se você estiver no Simples Nacional e for migrar, você consegue migrar o ano todo. Mas se você está no lucro presumido e no lucro real e quer voltar para o Simples, aí só em dezembro que isso acontece. Só isso que só consegue ser feito em dezembro. Mas, veja bem, o Simples Nacional, então, vendi 100, vamos imaginar que seja 6,5%, vou pagar 6.500 de imposto, vou quitar a boa parte dos impostos devidos, né? E imposto da folha de pagamento, no Simples Nacional, normalmente tem alguns contadores que falam que é menor a carga tributária, e é de fato.
Quando eu viro lucro presumido, que aí tem um fator de presunção de lucro, eu ainda estou sendo taxado pela venda, assim como no Simples Nacional, só que aumentou a complexidade da contabilidade, aumentou muito, porque no Simples Nacional você tem uma redução de relatórios, que são as obrigações acessórias, que o contador tem que mandar para o fisco, para o Estado. É só uma vez por mês, ele entra lá, sai, beleza. Ele entra lá no sistema gerador do documento de arrecadação do Simples, sai, beleza. Ele praticamente cumpriu a obrigação dele. Agora, já no lucro presumido e no lucro real, são os sistemas de débito e crédito, aí muda. Você tem um monte de obrigações acessórias, um monte de informações que você precisa mandar em tempos distintos, né? Veja bem, estou dando noções aqui, tá? Sim. O lucro presumido, para calcular os impostos, o governo entende que existe uma média de lucro por aquele ramo de atividade. Então, ele tem um fator de presunção para fazer o cálculo. Então, quanto mais eu vender, maior o imposto que eu vou pagar, né? A grosso modo. E aí, tem caído por terra, muitas contabilidades falam assim, a farmácia não pode ser lucro presumido nem lucro real, porque o imposto do INSS, né, que eles falam até assim, o imposto do INSS que entra sobre a folha de pagamento é muito caro, tá? Perto de 27%. Se tiver algum contador aí ouvindo, vendo, enfim, me perdoe se eu errar aqui em tamanho, né, porque é o que eu estou contando o que eu aprendi. Então, de acordo com o que você tem de funcionário registrado, virou lucro presumido ou lucro real, a tua carga tributária começou a subir. O problema é que não pode olhar só isso. Você tem que olhar o resto. Quanto que no todo eu paguei estando no Simples Nacional e quanto no todo eu vou pagar estando no lucro presumido ou no lucro real. Né? Muito bem. E aí, eu tenho um outro que é... então, eu posso até 4.800.000 ou até 7.200.000, tem alguns que fazem essa complementariedade, estar no Simples Nacional. Devo? Não sei, preciso comparar. E aí, quando eu vou comparar lucro presumido e lucro real tem outra pegada, que é o seguinte. Quanto que eu vendo? Eu vendo 100. Eu gastei quanto, contabilmente falando, tem os apontamentos que podem ser feitos. Quanto que eu gastei para vender esse 100? Se dentro da regra eu gastei 99, alguns impostos eu tenho que pagar em cima de 1. É direito do contribuinte fazer esses apontamentos. E não existe, no passado, tinha alguns contadores meio maldosos que falavam para as farmácias, olha, eu vou zerar seus impostos. Isso também não existe, pelo amor de Deus. Se alguém falar que vai zerar o seu imposto, você corre que é fraude. Isso não existe, não tem essa de zerar o imposto. Né? Tem forma de fazer o apontamento correto do imposto. Para a farmácia, para dar um número, assim, o que a gente tem visto no último trimestre, tá? Simples Nacional, cargas tributárias acima de 4,5%, para vendas até 150 mil. E lucro real, eu tenho acompanhado, isso tem dado 3,5%, 3,7%, 3,8% para venda mais ou menos esse mesmo. Então, assim, nesse caso, eu preferiria lucro real, porque eu estou fazendo uma comparação numérica. É lógica. Aí tem também aqueles contadores que apelam para o coração. Porque o contador é meu tio, porque o contador... Aí fica difícil, né? A gente precisa... A contabilidade de Simples, quando comparada com as de lucro real e lucro presumido, normalmente elas têm um preço diferente, elas custam um pouco mais caro. Isso também tem que ser colocado na conta na hora de comparar. Eu prefiro pagar 4,5% ou 3,5%, depende. Se no final ficar mais barato os 3%, eu prefiro que fica mais barato. Né? Então tem que provocar o contador para fazer. Como é que escolhe o bom contador? Como é que escolhe? Primeiro, assim, a contabilidade que presta serviço para a gente, ela é bacana porque eu consigo conversar com o dono da contabilidade e a cada 3 meses eu não preciso pedir para ele me prestar contas. Ele marca uma reunião e me presta conta. Fala, olha, porque a cada 3 meses fecha o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, é por isso que é a cada 3 meses que a gente faz. Então, a cada trimestre, a gente conversa o que aconteceu, se está de acordo com o que a gente tinha previsto, se não, e o que a gente pode fazer para manter essa previsibilidade até o final. Então, primeira coisa, ter um bom relacionamento com o teu contador profissional. Ter um contrato claro com ele, que você, não sendo especialista, ele é o especialista,
E ele é que vai ter que te dar as noções para te orientar. E também ter muita tranquilidade de estudar sobre o tema, porque a gente não vai ser um eterno ignorante no assunto, né, cara? E o básico para gestão é importante saber. Eu acho que os profetas do Apocalipse, tipo, ai, tá ruim, vai ficar pior. Ou tipo assim, não é porque o imposto é assim mesmo, é muito caro. Mas que fica só nessa fala, pragmatismo, né? Só no pragmatismo, sem uma explicação depois, já é um péssimo sinal. Então, assim, se fosse trazer clareza como definir que um contador é bom ou não, eu nunca tinha tido um contador que me trazia os relatórios para me apresentar. E me explicava sobre os relatórios também. Isso é interessante, né? Uhum. Pelo contrário, eu tinha uma contabilidade que, quando eu pedi para me indicar qual é o melhor caminho, faltou falar para eu parar com o meu negócio que não ia funcionar. Então, um bom contador é um cara que ele tem... A contabilidade também, é importante você estar numa contabilidade que seja especialista do seu ramo. Isso também define uma boa contabilidade. Porque farmácia tem a parte sanitária regulatória que o contador precisa ajudar. Esses dias teve uma moça que me ligou e falou, estava até em São Paulo, fiquei uma meia hora com ela. Falou, eu não peguei o contador que vocês me indicaram, e eu fui com outra contabilidade aqui, e olha, fazem 4 meses que eu estou para abrir a minha farmácia e não consegui abrir. Falei, e aí vocês têm que me ajudar? Eu falei, não, vou te ajudar. E eu ajudei. Falei, mas isso que você está me falando era a responsabilidade da contabilidade que você acionou a fazer. Não fez. Falei, pois é. Então custa caro também você atuar com quem não é especialista do ramo. É muito bacana você procurar uma contabilidade especialista. E outra coisa, contabilidade você tem o departamento fiscal, o departamento contábil, você tem lá o departamento pessoal, né? A gente passou por um processo em 2017, 2018, que foi a entrada, eu não lembro exatamente o ano, foi 2018, do E-Social, né? Que a gente teve que fazer a entrada de todo mundo. Cara, isso foi muito difícil. A gente teve que contratar uma pessoa que era já entendida do assunto para dar suporte para a contabilidade, para fazer. Então, assim, entender que o contador bom também, ele não precisa ser aquele contador que está na tua cidade necessariamente. É possível trabalhar com a contabilidade à distância. É possível. Extremamente factível. Desde que você entenda quais são os seus canais de atendimento, como é que é o fluxo de informações, com quem que eu falo sobre determinado assunto, né? Uhum. Existe uma organização? Eu acho que, primeiro, pedir um comparativo de onde você está e qual seria a comparação numérica de imposto a ser pago e qual regime tributário melhor. Segundo, entender a estrutura que esse contador vai te entregar de atendimento, né? Terceiro, não precisa ser, pode ser online, contabilidade hoje pode ser online. A gente esteve em Florianópolis, visitamos uma empresa que ela faz contabilidade online para alguns milhares de empresas aqui no Brasil, está lá no Agropark, tudo online, não tem ninguém rodando. Então, assim, é bem interessante. E quarto, e não menos importante, que você tenha um contrato muito claro com essa contabilidade sua, para que você possa entender até onde vai a responsabilidade dele e aonde termina a responsabilidade. O que você precisa fazer para que ele consiga entregar essa responsabilidade. E outra coisa, né? Porque vão acontecer situações que ele não vai te ter uma resposta pronta para te dar, e tudo bem, já passei por isso várias vezes, tranquilo. Dar um tempo e estudar junto também, pesquisar, né? Porque eu acho que empreender nesse país, Roberto, é assim, pagar imposto nesse país é um troço que você fica doido. Se você parar para pensar no grau de complexidade que é, e no quanto você ainda tem que investir mais 2 ou 3 vezes. Por exemplo, plano de saúde, né? Toda empresa tem que ter plano de saúde. Ou deveria. A gente é GPTW porque é uma das coisas que muitos colaboradores reconhecem, né? Mas o imposto, ele não é para custear isso? Então, assim, sem querer entrar no mérito, né? Mas a gente precisa ter clareza do que paga para não sentir, enfim, né? Para não sentir roubado, né? A bem da verdade. Então, eu não quero que me roubem, né? Eu quero pagar o que é certo que seja pago, né? Bom, eu tentei sumarizar aqui, Roberto, foi mais ou menos? Falei. Não, deu para esclarecer bastante.
E aí o ponto, né, que você mencionou no HitCast anterior foi sobre a mudança de tributação em alguns estados e como que é importante para o dono de farmácia se planejar. Como é que vai funcionar isso? Como é que já temos de informação? Bom, por que de fato que é importante ter esse planejamento? Tem alguns, são 9 estados que agora no final do ano já fizeram os novos regimentos de ICMS. Essa tributação é um pouco diferente da que eu estava falando, embora tudo seja imposto, mas o ICMS na maioria dos estados é cobrado das farmácias na forma de substituição tributária. Ele paga, não é quando ele vende, ele paga quando ele compra o produto, o ICMS vem na nota fiscal. Então, o agente recebedor de imposto é a distribuidora, que recebe junto com o valor da mercadoria. Complexo, mas é assim. Então, assim, se vai reajustar o ICMS, eu vi lá aumentos de até 4%, tem alguns que vão aumentar até mais. Tem um estado que vai aumentar um pouco mais. O dono da farmácia tem que entender que é o seguinte, todo mundo trabalhando com uma margem muito apertada. Farmácia boa, dando 10% de resultado, tá legal. Aumentou em 4% teu custo. O que você tem que fazer? Mudar teu preço. Infelizmente, não tem jeito. Ou você muda o preço, ou então você aposta que não mudando o preço você vai ganhar a escala de venda muito absurdamente. Agora tem um ponto aí importante. A gente tem que entender a conta, tem que pegar as notas fiscais, pegar os produtos. Né? A gente aqui na rede a gente vai se capacitar para entregar boa parte disso já mastigado para os nossos licenciados. Mas o que é interessante é que é o seguinte, o mercado tem um delay. Tem gente que tem muito estoque de produto que compra errado e vai demorar para repassar isso para os clientes. Então, vamos ter que ter essa sensibilidade de corrigir o preço junto com o que o cliente está disposto a pagar. Né? Então, a gente vai ter que, porque vai ficar mais caro. Quem vai pagar essa conta, infelizmente, é o cliente. Não tem como, porque 4% é quase a metade do resultado de uma farmácia bem gerida no mês. Você imaginou? Pegando um gancho nessa questão de estoque, né, que o Alan falou da entrada do produto, da importância de cadastrar lá, a segregação de lista positiva, negativa e neutra, mais uma vez a gestão de estoque ela fica mais importante, porque se eu compro errado, a gente tem que entender que a farmácia não compra para colecionar, ela compra para vender. E aí é mais uma vez aquela importância de fazer uma curva ABC de produtos, entender o que gira diariamente, o que gira semanalmente, o que gira mensalmente, o que gira a cada 30 dias, o que gira a cada 90 dias. Então, assim, isso é uma gestão, né? Faz parte do planejamento de uma forma geral, mas é muito importante porque hoje a gente tem uma logística, né, dadas algumas pontas de rota de farmácia, que é muito eficiente. Tem inúmeras farmácias que pedem hoje, o produto chega amanhã. Então, para que eu vou ter ali estocado no meu estoque? Não só porque a farmácia como um todo é um estoque. Né? A minha prateleira tem um estoque exposto e tem um estoque guardado. Mas não deixa de ser um estoque. E entender também, a gente, até no passado, algumas vezes a gente fez aquela... É uma dinâmica assim, super simples, mas que identifica bem pontos quentes e pontos frios dentro da sua área de vendas. Então, eu pego uma prancheta, uma folha sulfite e fico no horário de pico na porta da minha loja desenhando. Faço um esboçozinho, desenho primário mesmo, né? Remédio, fralda e tal, e fico desenhando. O cliente entrou por aqui, foi para a esquerda, foi lá no fundo, pegou o produto, foi no caixa, saiu. Veio de cá, nananana. Cada cliente que entrar, eu vou desenhando. No final do dia, eu vou ter que os lugares que estiverem mais rabiscados são os pontos quentes e os outros os pontos frios, porque muitas vezes a gente esquece o valor que tem cada metro quadrado ali dentro da minha farmácia. E esse valor é exatamente o quanto custaria se amanhã ou depois eu precisar. O dinheiro que está no meu estoque pode ser o dinheiro que eu preciso para pagar uma conta. E na última vez que nós tivemos aqui, né, o Alan falou também, cuidado com a inflação, se precisar pegar dinheiro emprestado. Então, assim, às vezes eu preciso pegar um dinheiro emprestado porque eu investi errado no estoque ali. Então, mais uma vez, aquelas regrinhas de gestão, né?
o registro correto, tudo entra, tudo sai com nota, para eu fazer um balanço da farmácia, aproveitar aí, né, que está findando um ciclo, iniciando outro, faz um balanço, começa gerado, conta estoque, entende quais são os pontos quentes, ponto frio. Teve um fornecedor que teve aqui, ele estava falando, olha, o Dove de tampa azul, ele é 80% das vendas de desodorante Dove. E na farmácia, muitas vezes não tem o de tampa azul e tem o de tampa rosa, o de tampa verde, Então, assim, isso é uma inteligência, um profissionalismo que cada vez mais vai ficar necessário nesse setor. Mas assim, olha para você ver, com relação, a gente está falando de tributário, a Lidiane veio falar de layout, né? Eu acho que, assim, uma coisa que vai ser extremamente, cada vez mais verdadeiro é que nós estamos falando de varejo. Se só tem condição de pagar cada vez o imposto mais certo e ganhar cada 1% no imposto pago certo, se você tiver escala de venda. Dono de farmácia, não adianta ficar sentado mantendo o movimento do jeito que está. Não, ele precisa crescer acima do mercado. Isso vai ter uma situação tributária bem resolvida, dá mais flexibilidade na hora dele fazer precificação. Ter uma situação tributária bem resolvida, melhora o resultado dele, pode possibilitar, por exemplo, quem é lucro real, por exemplo, consegue diminuir o imposto de renda a pagar quando ele faz um investimento na loja. Eu troquei a montagem. Então, para vender o 100, eu tive que gastar aqui 150, que eu vou depreciar, porque é a montagem ao longo dos anos, mas isso acaba diminuindo o valor de imposto a pagar. Então, é bacana a gente pensar que todas as despesas, elas precisam ser contabilizadas, assim como todas as receitas e fontes de receita precisam ser contabilizadas. Mas isso resolve a vida? Não. Eu preciso ser competente na colocação do produto, no cadastro do produto. Preciso usar tecnologia para validar cadastro também. Tem o Imendes, que é parceiro nosso aí, que se o teu contador não usa, quem estiver vendo, vale a pena usar, porque ele valida todos os cadastros NCM, SEST, enfim. É bacana, ele aponta e corrige erros, né, de entrada de nota fiscal. E assim, é muito ruim quando a gente recebe uma multa. Por exemplo, já aconteceu comigo. Recebe uma multa porque você mandou uma informação para o fisco, a informação foi errada. E ele fala, cara, você mandou aqui, tá errado, agora você tem que me pagar uma multa. Aí você fala, putz, como é que faz? Evitar isso. Uma boa contabilidade também é aquela que vem cá, isso aqui, estava errado, como é que nós vamos fazer? Você sabe desse risco, te alerta para isso, né? Porque uma boa contabilidade, ela então te dá acesso, tem clareza no contrato, tem comunicação, tem canal de atendimento, não precisa ser presencial, cobra o justo e te mantém informado dos riscos que você pode ter, talvez até por desconhecimento. Isso é bacana, porque a gente não é especialista. Se a gente errar, que seja por desconhecimento e que alguém nos ajude para que esse erro não seja perpétuo, né? Ad eterno, né? Beleza? Beleza. Eu acho que um ponto bacana, então, para a gente caminhar para o fim, é que você falou um ponto-chave aí, então, para que dê tudo certo, é ganhar essa escala. É isso. Quais dicas que você dá para esse dono da farmácia ganhar essa escala? Pode ser outro. Porque vai precisar de outro etiquete para isso. Nossa! É muito... Tópicos. Tópicos assim, precificação, estoque... Cartão fidelidade, né? A lista correta. Para quem não inova, né? Precificação, estoque, inteligência de gestão, indicadores de gestão, ponto, cara. A gente não deixa muita gente entrar aqui porque o ponto está errado. Não adianta. Eu montar uma farmácia no meio Nossa, não dá. E teve uma loja que montou recentemente e a gente falou para a moça, falei, não monta aí. Vai dar errado. Não, mas eu quero. Tá bom, o risco é seu. Fazer o quê? Você já é cliente nosso em outras duas, você monta a terceira. Ela me ligou, Alan, devia ter te ouvido e tal. Falou, não me chama de boca santa, porque não é isso. Tem uma ciência. A gente tem um programa, um software de geolocalização que compila dados e fala se o ponto é bom ou ruim, né? E a gente aprendeu a fazer isso bem. Quando a gente fala que o ponto é bom, normalmente funciona muito bem. E além disso, está na frente da operação, né? Se alguém te liga falando assim, o carro perdeu o freio, eu não sei dirigir.
Você não está dentro do carro. Você até sabe dirigir, mas você não está dentro do carro. Como é que vai fazer? Você só vai sofrer à medida que a pessoa for te dando notícia. Fala, tá aumentando a velocidade. Tem um caminhão na minha frente. Você vai sofrer junto. Mas você não vai poder fazer o quê? Se a pessoa ali não tem a mínima noção de onde é um freio de mão, de onde é um freio de pé, se o carro está desligado, se a chave tal não está, é muita coisa acontecendo, né? Então, assim, usando é bacana, a gente tem validado cada vez mais que as farmácias que mais vendem aqui na rede são as farmácias que os donos, os proprietários também têm papel na gestão diária, estão lá na loja todo dia acompanhando o processo. Se não são eles que estão na loja acompanhando os processos, eles têm alguém que responde a eles diretamente de forma rápida, consegue corrigir a rota. É um atendimento que de repente não acontece da jeito que deveria. Então, assim, cuidado do negócio, né? Basicamente, eu acho. E uma coisa interessante também de pensar é que é isso, né? Eu acho que são as fases de maturidade das empresas. Estar no negócio todos os dias não significa apagar incêndio o tempo todo, né? É claro que toda vez que a gente vai montar uma empresa, tem aquela metáfora do liquidificador que eu adoro, né? Você joga tudo ali dentro, liga e vê o que dá. Todo mundo faz tudo. É a primeira fase, né? A Nortes tem bastante referência em cima disso. O Gilberto de Souza, que esteve com a gente no Conexão I esse ano, falou sobre as fases de maturidade das empresas. Inclusive, quem estava no Conexão I identificou qual é a sua fase. Então, nessa primeira fase, é isso, beleza. Dali a pouco a gente já começa a direcionar conforme habilidades. Então, assim, não, Roberta tem uma capacidade de organização grande, então ela vai ficar com essa parte mais de estoque, de financeiro. O Alan, ele é bom no atendimento, tem conhecimento técnico em farmácia, então ele vai ficar no atendimento. Enfim, vai direcionando as pessoas. Depois você cresce o movimento, que é a coisa do varejo, né? Depois, numa quarta fase, você começa a entender os indicadores. Ok, cresci. Mas está dando resultado, né? Aonde que pode ter? Estamos perdendo estoque? No que nós estamos perdendo? E assim vem as outras fases. Depois a gente pode até deixar nos comentários o vídeo do Gilberto com uma explicação muito melhor que a minha. Mas é isso. Estar na farmácia todos os dias não significa estar lá. Tudo quanto é venda, fala assim, ô seu João, ô seu João, vem cá que a dona Maria... ela quer falar com você porque ela quer um desconto. Não, o desconto tem que ser travado. Não é pela cara do cliente. A primeira dica que o Alan deu. O desconto ali. Ele precisa estar ali para gerir os indicadores. E não para fazer esse atendimento. Ele tem que dar autonomia, tem que dar informação para a equipe, para que ela sim possa tocar essa operação e que ele possa o tempo todo estar treinando, reciclando e tudo isso. É muito necessário para a gestão do dia a dia. Sabe qual que é a grande pegada que a gente não falou, mas a gente acredita que seja importante? É porque, quais dicas, né? Mas aprender a lidar com gente é uma mega dica, né? Aprender a lidar acho com que para qualquer negócio, para qualquer lugar, para qualquer hora. Profissional e pessoal. E aí a gente tem um monte de gente batendo no peito, falando que sabe lidar com gente. Mas aí quando você vai conversar, você fala, mas peraí, não. Não se trata... de ter... Eu vou fazer um processo seletivo. Cara, se eu errei no processo seletivo, seguramente eu não consigo consertar depois. Não dá. Às vezes é difícil, cara. Você errou na entrada. O cara tinha perfil para caixa, pôs ele no balcão. Quantas vezes eu cheguei a promover bons balconistas para gerente. Eu perdi um bom balconista e ganhei um péssimo gerente. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E tudo bem, eu aprendi a reavaliar isso e olhar os erros, e acredito que vai acontecer várias vezes, está tudo certo. O negócio é a gente aprender a corrigir isso rápido. Será que dá para retornar? Será que não dá? Será que o caso é desligar, colocar outra pessoa? Tentei tudo, desenvolvi tudo dessa pessoa, treinei, fiquei do lado. Porque às vezes fala assim, mas eu não consigo falar com ele. Não consegue? Mas peraí. Então deixa eu tentar aqui. Não, mas é você. Eu falei, não, então eu vou tentar sem falar que é eu. E, não, funcionou. Porque é muito fácil também falar assim, tal pessoa não tem perfil, mas quanto tempo você dedicou para estar do lado dessa pessoa? E outra coisa, assim, é muito fácil eu falar pro cara assim, vai lá e planta a bananeira. Agora, é legal, né? Ainda porque tem essa coisa que eu acho que tem que desmistificar também, que é essa relação do dono, do patrão, e
tudo empregado. Cara, tá todo mundo no mesmo barco e assim, aqui todo dia eu tenho falado isso, todo dia eu tenho agido assim. É uma pena, né? Porque às vezes é até bom de não ter gente perto, né? Que a gente tem que falar umas coisas. Mas pensa bem, se a gente ensina a pessoa a fazer e sabe, ou aprende, às vezes eu não preciso nem saber, mas se eu estou aprendendo a fazer junto com a pessoa, por exemplo, tem um sócio que resolveu montar um delivery, um televendas. Cara, ele foi atrás da tecnologia, ele foi atrás dos treinamentos, ele sentou junto com o pessoal, ele fez treinamento junto, ele aprendeu onde são os pontos de difícil resolução que acontece naquele tipo de atendimento e tal. Ele está lá. Hoje, ele sabe contratar muito melhor do que há 6 meses atrás para esse tipo de função. Então, assim, conhecer do que está sendo feito, sabe? A gente não deixa investidor aqui, que é o cara que achou que pôs o dinheiro, a farmácia abriu, vai dar dinheiro, tocar, não. A gente não deixa. A gente, até esses dias apareceu um cara, vou montar 32 farmácias. Eu falei, que legal. Parabéns, cara. Quem que vai tocar? Falei, não, quem vai tocar? Eu quero saber quem é a pessoa, né? Porque é sócio operacional, eu vou ter que lidar com essas pessoas, porque são essas pessoas que vão fazer o negócio acontecer. Não, porque tem um fulano, primo, amigo. Não, quem é? Então me dá o nome, deixa eu falar com a pessoa, deixa eu entender. Porque assim a marca da gente também tá lá, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, se não tem operação boa, pode ter todo o resto que eu te falei. Teve um cara que a gente foi conversar que tinha todos os indicadores. O cara falou, não, já geri grandes empresas, e eu sei de Power BI. Eu falei, tá, cara, mas é a venda? Quem que vai fazer a venda? Me explica isso. Precisa de alguém para fazer a venda. Né? Enfim, é isso, Roberto. Você sabe um negócio legal que a gente está falando de volta de pandemia aí, que é uma mega dica, que vai te ajudar a ter volume e escala para aí você começar a entender como é que é a contabilidade. Coisa simples. Poucas farmácias têm alguém recebendo na porta. Já pode. Eu tenho um cliente que tem. Até hoje ele mantém. Um dia eu tive lá e falei, cara, tua loja é grande, você precisa pôr alguém entregando um jornalzinho de oferta ali na porta e batendo papo com o cliente que está entrando. Tive em Santa Catarina, semana passada. Eles foram além. Eles colocaram um cara na porta e falaram assim, tudo bem, tudo já está aqui, chamando o pessoal para dentro da loja. Isso é diferencial, né? Agora, se é sustentável ou não, aí é outra discussão. Aí nós vamos pensar. Mas colocar alguém da loja, do lado de dentro, recebendo o cliente, eu acho que faria diferença hoje para muitos lugares, né? Falando de tributo, falando um pouquinho de imposto, um pouquinho de estoque, um pouquinho de layout. São muitas dicas que a gente vê que tudo tem um pontinho interligado ali, né? E aqui dentro na rede, a gente tenta fazer isso tudo virar ponto de entrega. Cada coisinha dessa aqui dentro, se você for falar com um acelerador ali, ele vai ter para falar, o comercial vai saber falar. A nossa obrigação 2023 é ficar melhor nessa fala, né? Ficar melhor nessa execução, ficar melhor no acompanhamento dos nossos clientes, porque a gente acredita que ser inova vai ser cada vez mais diferente. Cada vez mais diferente. A bandeira, quando a gente olha o que a gente cresceu esse último ano, nossa, enfim, 2023 vai ser interessante. Crescer, mais uma vez, não é crescer em número de lojas. Quero que as lojas que estão aqui cresçam muito mais. Porque diluir força, eu já fiz muito isso no passado. Diluir a força, né? Tentava atender todo mundo, não consigo. Não dá. A pessoa tem, o empresário que está lá, ele tem que ter alinhamento aqui conosco. E é isso. Até para ter um relacionamento bacana com quanta gente. A gente indica a contabilidade e fala, não, eu troquei. Depois falou, rapaz, você arruma outra contabilidade para mim, que aquela não deu certo, aquela que eu fui. Eu falei, é assim, né? Eu gosto de uma frase muito bacana, que é assim, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então, acho que cada vez é mais isso. Para que a gente possa prosperar, a gente tem que estar com pessoas que têm propósito alinhado com o nosso. E aí, sim, a gente vai ter um diferencial muito grande. E a dica, né? Uma dica só para finalizar, depois de 1 milhão de dicas. Eu acho que é isso. Você que é licenciado Inova, né? Os licenciados Inovas que estão nos assistindo, o que você pensar em ir na loja e precisar de suporte, precisar de apoio, pode entrar em contato com a Rede Nova, porque é aquilo que a gente não tem pronto para te entregar, com certeza nós vamos correr atrás. E se você não ligue também, liga, tchau. Pode nos procurar, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te atender da melhor forma possível.
É isso, gente. Muito obrigada pelas reflexões, pelas dicas, pelas coisas, né? Para quem não entende nada de tributação, acho que é bacana a gente conhecer coisas novas, né? E é isso. Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique o seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito obrigada e até a próxima!